É a mais importante região industrial, comercial e financeira do país. Emprega 80% do operariado brasileiro e usa 85% do total de energia elétrica consumida no Brasil. O relevo é bastante acidentado, com predominância de planaltos. O clima é tropical, entre temperado e quente, com grandes variações locais. É a segunda menor região do país, sendo maior apenas que a região sul, e sua área ocupa aproximadamente 924.620 km². A história da região Sudeste começou quando Martim Afonso de Souza fundou São Vicente, São Paulo, em 1532. Assim, o espaço foi ocupado para servir de base da colonização portuguesa no Brasil. Porém, foi apenas com o início da mineração que a região ganhou destaque e atraiu diversas pessoas em busca de melhores condições de vida. Nesse sentido, por conta do grande número de indígenas que ocupavam a região na época, uma das línguas mais faladas na província de São Paulo era a língua real, ou seja, era uma mistura que unia o tupi e outras línguas da origem indígena. Devido à rápida modernização japonesa, muitos imigrantes começaram a chegar ao Brasil, principalmente na região Sudeste. A economia da região Sudeste é movida pela produção industrial e agrícola e os setores do comércio e serviços, especialmente o turismo. O Sudeste é a região mais rica do país, concentrando 55,4% do PIB nacional, segundo dados do IBGE. A região Sudeste é formada pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Os quatro estados comportam 42,63% da população brasileira, com cerca de 64,6 milhões de habitantes. Na região sudeste do Brasil, formada pelos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, existe uma diversidade cultural ricamente influenciada pelas culturas indígena, africana, europeia e asiática. Segundo dados de 1998, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a região do Sudeste do Brasil é a que tem maior quantidade de pessoas, totalizando uma população de 70.190.565 habitantes. Festas, gastronomia e danças típicas, entre outros, representam costumes e manifestações culturais da região Sudeste. Algumas festas da região Sudeste são Carnaval, festas juninas, Festa do Senhor Bom Jesus, Festa de Iemanjá e entre outros. A região Sudeste também possui danças como bate-flechas, mineiro pau, funk, jongo, quadrilha e etc. Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo são os estados que integram a região Sudeste do Brasil. As manifestações culturais são muito diversificadas, com grandes influências dos povos indígenas, africanos, europeus e asiáticos. Entre os vários elementos da cultura do Sudeste estão carnaval, batuque, samba de lenço, folia de reis ou reisado, dança de São Gonçalo, entre outros. O clima da região Sudeste é caracterizado pelo clima tropical no litoral das Baixadas Capixaba e Fluminense, também na parte setentrional mineira e oeste paulista, onde a temperatura costuma ser elevada e durante o ano ocorrem variações secas e chuvosas. O seu relevo é bastante variado. Encontramos planícies costeiras largas na formação de baixadas ou estreitas, onde é comum a formação de lagos e praias. O Planalto Meridional é caracterizado por rochas mais frágeis e resistentes, geralmente constituídas de sedimentos ou restos vulcânicos. A sua vegetação é formada principalmente por florestas tropicais, porém também podemos encontrar alguns casos matas ciliares e de galérias. Em menor escala, temos também o Cerrado e a Caatinga, e a sua hidrografia contribui muito para grande número de usinas hidrelétricas. Pode-se destacar algumas bacias, como a do Paraná, formada pela junção de afluentes do rio Paranaíba e Grande. Algumas das maiores usinas do país localizam-se nessa bacia hidrográfica, como a de Urubupungá, São Simão e Três Marias.
O Brasil passou por diversas administrativas até chegar em sua divisão atual. Em 1913, a proposta de divisão regional surgiu para ser utilizada no ensino de geografia, e os critérios foram apenas os elementos climáticos, vegetação e relevo. Em 1940, o Instituto de Geografia e Estatística, IBGE, elaborou uma nova proposta de divisão para o país, que além dos elementos físicos, considerou os aspectos socioeconômicos. Na divisão territorial de 1945, o Brasil passou a ter 7 regiões, sendo Norte, Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Centro-Oeste, Leste Setorial, Leste Meridional e Sul. No ano de 1950, Ponta Porá e Iguaçu foram extintos, e os estados de Maranhão e do Piauí passaram a integrar a região Nordeste. Em 1970, o Brasil recebeu o desenho regional atual, que foi criada a região Sudeste, composta pelos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, sendo agrupados a Minas Gerais e Espírito Santo. Já em 1990, essa divisão atual é de 1970, adaptada em 1990, em virtude das alterações da Constituição de 1988.